Está certo, estamos aqui, 7 da noite do Brasil, 7:05 da noite do Brasil, 11 da noite aqui em Portugal para mim, 11 da noite para o Marião também. A gente veio falar de livros, o assunto de hoje é algum projeto que estava na gaveta já tinha algum tempo. Deixa eu só fechar meu WhatsApp aqui, pessoal. Tá? Beleza. Já estava na gaveta, já estava na gaveta há algum tempo, que é um clube semanal para a gente ler livros, certo? Ler livros, discutir livros. E eu estava pensando hoje, como é que eu apresento um clube do livro de forma simples, para que seja interessante para quem quiser participar, para que a gente consiga ler um livro juntos e compartilhar insights, né? E aí, eu me deparei com uma palavra no livro aqui, o livro que a gente vai lidar, o primeiro livro, é esse aqui, para quem não sabe ainda, Em Busca de Sentido, que é do Viktor Frankl, ok? São várias versões. Eu estou em Portugal, tá, pessoal? Esse livro aqui ele é português de Portugal, ele está na 20ª edição, mas eu vi que no Brasil está na edição 68, 69, se você for comprar novo. Então, talvez alguns livros tenham 200 páginas, outros 220, outros 180. Esse aqui, por acaso, ele tem 160 páginas, beleza? Mas já vou explicar como que vai funcionar. Como eu falei para vocês, eu abri aqui a primeira página e me deparei com uma palavra, né? Eu sempre gosto de ler, quando eu leio os livros, essa primeira parte aqui, que é a categoria dele. Eu sempre vou para essa parte, leio aqui, leio as orelhas do livro, aí depois eu leio o livro. Está escrito assim, categoria, né? Do campo de concentração para o existencialismo. Existencialismo, que é uma filosofia. E aí, eu queria perguntar para quem quiser obviamente, responder, Marião, Marielle, vocês sentirem a vontade, Daiane também. O que que vocês entendem por existencialismo? Como é que a gente poderia explicar existencialismo? Como diz a Ariadne, não todos de uma vez, por favor. Existencialismo é uma linha da psicologia, correto? Sim. Sim, existencialismo da filosofia, psicologia, sim. Marião, acrescentar algo? Tá fechado o microfone. Poderia começar a filosofar, mas acho que ainda não. Mas podemos partir dessa questão do estudar e compreender a existência. Beleza. Eu vou ler aqui para vocês o que eu pesquisei aqui, achei interessante. Lembrando, pessoal, hoje é o lançamento do nosso clube, a gente não está aqui para falar do livro da página 0 à página 50. Isso eu vou explicar para vocês. A gente começa oficialmente segunda que vem, ok? Mas hoje eu quero explicar o que que é o existencialismo, porque o livro do Viktor Frankl, que é o primeiro livro, né, já chegando, vamos assim dizer, poderia ser um livro com título mais chamativo para a gente ter aqui 20, 30 pessoas nesse grupo, tipo Segredos da Mente Milionária, alguma coisa assim que envolva dinheiro, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, um dos livros que mais vendeu no Brasil, né, tem um público alto. Mas eu acho interessante começar com esse livro por conta do existência em si. Então, eu vou ler para vocês rapidamente o que eu separei. Existência é a ideia de que a vida não vem com manual de instruções. Ninguém te dá o sentido pronto. Você tem que criar o seu, com escolhas e responsabilidade. Viktor Frankl mostra que até no meio de um campo de concentração, tudo parecia perdido. Era possível encontrar sentido. O existencialismo é isso. Não fugir da liberdade que temos de dar um significado à nossa própria vida, mesmo que no sofrimento. É o que eu separei aqui de existencialismo. Por que que eu escolhi essa para explicar a página? Nem tem número essa página, mas o conceito de existencialismo, né? A gente vive hoje, estamos em 2025, certo? Eu não falei nos cálculos, estamos em 2025. Ok, a influência religiosa, ela mudou muito nos últimos anos, né? Nos últimos séculos. Antigamente, a pessoa nascia com um sentido já imposto pela religião, vamos assim dizer. O sentido é ter uma boa vida, ser uma boa pessoa para alcançar o paraíso.
E hoje a gente não tem essa influência tão forte como era, por exemplo, século passado, século retrasado. Éramos bons moços e boas moças para chegar ao paraíso. Ou seja, o sentido, ele não existe de uma religiosidade acima da gente, certo? Não tem uma religião falando pra gente que o sentido é esse, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso. E para quem não faz parte da escola, falando brevemente, somos uma escola de psicanálise, seremos 4 professores falando de livros, todo mês será um livro, e eu sou psicanalista, a Ariadne é psicanalista, o Marião é psicanalista, e a Hannah está se tornando psicanalista pela nossa escola, então todo mês a gente tem um livro. Por que que eu estou falando isso? Porque na nossa vivência de consultório, eu acho que o Marião e a Ariadne poderiam agregar um pouco, a falta de sentido é uma das coisas que as pessoas falam praticamente todos os dias para gente. Por exemplo, tem uma frase aqui que o Viktor Frankl, inclusive, fala de formas diferentes ao longo do livro, que é do Nietzsche, não sei se vocês já se depararam. Aquele que tem uma razão para viver pode suportar qualquer como, quase qualquer como. A gente vê em consultório que as pessoas não têm razão, ou melhor, elas estão em busca de uma razão para suportar o sofrimento. Então, esse livro, ele se trata disso. Qual o sentido do sofrimento? E o cara escreveu isso, sendo um psicólogo judeu, dentro de um campo de concentração nazista. Então, por isso que eu achei interessante trazer esse livro para o lançamento do clube, porque a falta de sentido é uma das coisas que faz a pessoa, de certa forma, não ver sentido na própria existência, o que é curioso, né? Então, não sei se Marião ou Ariadne quer agregar alguma coisa. Eu sei que a Hannah não pode abrir o microfone, mas, enfim, sobre esse sentido de consultório, se vocês quiserem trazer alguma observação. Me, me ocorreu uma música, não lembro na verdade nem qual é a banda, né? Que ele fala assim: existem 2 dias importantes, o dia que você nasce e o dia que você descobre para que você nasceu. E o sentido tem muito a ver com isso, né? Quando você está caminhando, se a gente pensar lá, Alice no País das Maravilhas, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, achei muito interessante essa visão que você trouxe aí de por que esse livro, né? Qual o sentido? Porque nós temos também um sentido de agregar cultura com esse clube do livro, né? E começar trazendo um sentido para a vida das pessoas, achei bem legal mesmo. Eu vou seguir na linha da Ariadne. Eu acho que quando a gente fala dessa questão de sentido, eu tenho contato com essa questão. Muitas vezes a queixa vem nesse lugar da falta do sentido, como o que fazer em seguida? O que fazer agora? Para onde eu vou chegar se eu seguir nesse sentido? E quando eu dei uma olhada na história do livro, do que se tratava, eu achei sensacional, porque o tema onde ele encontra para explicar o sentido da vida nos lugares mais abomináveis da história da humanidade. Então, eu acredito que pode ser na hora dos debates, na hora da leitura, justamente esse tempero para entender o sentido, qual o nosso sentido, como grupo, qual o sentido individual e, eventualmente, ao se deparar com essa questão vindo de outro, ter vamos colocar assim, certa bagagem para, pelo menos, promover a reflexão na busca desse sentido. Porque, de fato, é aquela sensação de perdido sem conseguir visualizar nenhuma direção mesmo. Então, acho que a falta de sentido ela é resultado das vivências, mas a recuperação do sentido é o desafio. Eu acho que a história que a gente vai tratar aqui e discutir vai trazer muito insight em relação a isso. Pode ajudar a nós e aos outros. Perfeito, Marião. Se alguém quiser complementar algo, o que faz parte do nosso clube? Não é criar uma barreira do tipo, só os psicanalistas falam sobre o que que vai acontecer, como é que eu lido, o que que significa, o que que é isso. A gente não pegou uma obra desse tamanho para dizer que nós temos o conhecimento, certo? Ou o que a gente leu aqui é o insight verdadeiro da questão, sabe? Então,
Obviamente, quem pode participar do clube? Quem quiser se aprofundar na leitura, trocar ideias, mas se você não quiser trocar ideias, tudo bem também. Porém, a ideia do clube, obviamente, a partir da semana que vem, da segunda-feira que vem, é cada um trazer o seu próprio, sua própria visão de mundo. A gente com uma vivência mais de consultório, obviamente, porque a gente escuta muita gente que ou está caminhando para depressão, ou em depressão, ou, por exemplo, até mesmo suicida, né? Então, o que, inclusive, recentemente tive atendimento com uma menina que tentou o suicídio há uma semana, então, por que que uma pessoa tenta isso, sabe? E a frase dela é basicamente é o existencialismo na frase. Ela não vê sentido pro sofrimento dela. Não é que ela quer abrir mão da vida, ela quer abrir mão, tirar o sofrimento. Que inclusive é uma das coisas que o Viktor Frankl, que é o autor desse livro, que estava lá no campo de concentração, não como estudante, mas um judeu preso, obviamente, né? Formado em neurologia na Universidade de Viena, onde virou, o português de Portugal é muito estranho, pessoal, mas enfim, viria a doutorar-se em psiquiatria. Especializado no estudo da depressão e do suicídio, viria a ser influenciado no início por Sigmund Freud, olha ele aí, e Alfred Adler, de quem se afastaria mais tarde, ao desenvolver um programa pioneiro junto aos estudantes vienenses, reduziu a zero a taxa de suicídios. Foi convidado a trabalhar com William Reich ou Reich, enfim. É, E é isso, pessoal. Como que vai funcionar o nosso clube? Esse livro que eu tenho em mãos, ele tem 160 páginas, como eu falei para vocês. Toda segunda-feira a gente vai ter um encontro ao vivo, ele fica gravado esse encontro para quem é membro do clube, ok? A gente tem, em setembro, são 5 segundas. Então a gente tem hoje, que é o dia 1, dia 8, 15, 22 e 29. Dia 8 vamos cobrir da página 0 à página 50. Então, todo mundo vai fazer a leitura em casa, são 10 páginas por dia. De terça a sábado, domingo você descansa. 10 páginas por dia, acho que não é muita coisa. E aí, na segunda-feira, a gente vai conversar sobre essas 50 páginas. No dia 15 a gente vai falar da página 50 à página 100. No dia 22 da página 100 à página 160. Se a sua versão do livro, seja físico, seja PDF, enfim, tiver 200 páginas, então o dia 22 vai ser da página 100 à página 200, até o final do livro, para a gente conseguir cobrir todas as etapas. No dia 29, a gente vai ter uma última segunda-feira do mês, onde a gente pode falar um pouco, deixar como margem esse dia 29, uma troca de ideias sobre o livro, porém, neste dia 29 será a apresentação do próximo livro, que é do próximo mês, o mês de outubro. Então, a gente vai ter um livro em setembro, um livro em outubro, um livro em novembro, e assim vai. Eu não lembro exatamente a ordem, não sei se é o Marião ou a Ariadne que farão o livro de outubro, mas se vocês... Marião, né? Marião, qual que é o livro de outubro? Perdão. É o livro de filosofia sobre o Sísifo. Deixa eu pegar o nome correto aqui, eu já também providencio o link. Se quiser falar um pouquinho sobre ele, fica à vontade. Então, é o livro que trata a história, né, do mito de Sísifo, que é, com certeza, já cruzamos com a imagem dele na internet, que é aquela imagem do aquele homem empurrando a bola de pedra montanha acima, e a questão filosófica por trás disso é a questão dele nunca conseguir levar essa pedra ao topo do morro. Ele rola essa pedra, esse pedregulho pesadíssimo, chega lá, essa pedra rola para baixo, ele desce e repete. E aí a ideia de trazer esse livro para a gente trabalhar é justamente reflexões em cima do cotidiano, do dia a dia, das dificuldades que a gente tem que levar morro acima todo dia, o famoso leão do dia, né? E como a gente pode observar esse cotidiano, esse dia a dia, de uma forma em que não se torne justamente um pedregulho que a gente rola e morro acima. É uma obra que é interessante, eu conheço a história, mas nunca fui a fundo nela. E aí, quando surgiu a oportunidade, eu pensei, é agora. Era esse momento que o livro estava esperando. Perfeito. E aí a gente tem, então, mito de Sísifo. É isso? Mito de Segundo livro. Sísifo, isso.
O terceiro livro eu não sei qual que é a ordem, não sei se é a Hannah ou a Ariadne. Eu acho que é a Eu acho que é Ariadne. a Hannah. É a Hannah? Ariadne, Ok, a não Hannah não sei. pode falar agora. É a Hannah. É a Hannah, né? Ela vai trazer para a gente o livro, não sei se vocês já ouviram falar, do Zygmunt Baude, acho que é assim que fala, que é Modernidade Líquida. Oh. Oh, acho que eu falei o nome desse camarada errado, me desculpa. Espera aí. Modernidade, o livro é isso. É Zygmunt Bauman, perdão, Bauman, né? Baude, Bauman. Modernidade Líquida. Eu não li o livro, obviamente a gente vai ter oportunidade de ler, isso será o terceiro mês do Clube do Livro. Mas ele fala basicamente da ideia, pelo que eu pesquisei por cima, que a gente vai aprofundar mais aqui no clube também. Pessoal, só estou explicando para quem não sabe, porque a Hannah é minha esposa, ela está agora fazendo dois nenéns dormirem, a gente faz esse revezamento, né? Quando um está na frente da câmera, o outro está lá, e quando o outro está lá, enfim, vocês entendem. Então, estou explicando por cima isso. Mas o livro é dela, ela que vai assumir esse compromisso da leitura, da organização, seria o livro para novembro. E ele fala basicamente da ideia que antigamente a gente consertava as coisas, o rádio quebrava, a gente arrumava o rádio. O carro quebrava, a gente arrumava o carro. O celular quebrava, a gente ia numa lojinha arrumava o celular, certo? Só que isso trazendo muito mais para trás, o que que acontece com os relacionamentos, por exemplo, quando você tem um problema, você buscava consertá-lo, que era o seu casamento que você levava ao longo de 20, 30, 40 anos. E hoje, quando temos um problema, e quem trabalha com terapia, sendo terapeuta, sabe disso, as pessoas trocam, certo? Então, o livro ele trata sobre isso também, da modernidade líquida, no sentido que nada mais é estável. Quando você, por exemplo, tem, sei lá, um avô vivo, você pergunta para ele qual que era a profissão dele, ele foi bombeiro, que é o meu caso, por isso que eu falei esse exemplo, durante 50 anos da vida dele. E o que mais? Ah, isso, e consertava a casa dele final de semana como hobby. E agora, se você pegar a maioria das pessoas, as profissões que elas trabalharam nos últimos 3 anos, você vai ver 15 profissões, 15 funções diferentes, 10 funções diferentes. Quantos relacionamentos a gente teve nos últimos anos? Então, o livro ele é um livro de filosofia, até achei bastante interessante esse título. Esse é o livro que está na minha lista de leitura já tem acho que uns 6 anos, e como falou o Marião, o livro estava esperando o clube para ser lido, porque é sempre aquele livro que a gente vai deixando para lá, sabe? Então, esse vai ser o terceiro livro que a Hannah vai apresentar para a gente. E o quarto livro, Ariadne, se você puder falar um pouquinho dele, por favor. Achei bem interessante esses livros aí, viu? Vão ser leituras que vão agregar muito na nossa vida, né? Busca de sentido, essa do Sísifo, né? Pelo nome eu não sabia, mas essa teoria eu acho muito interessante. E essa reflexão, né, também do da Hannah sobre essa questão de como as coisas se tornaram líquidas e como a gente vai se adaptando a elas. Acho que vai ser muito, muito interessante mesmo. Já fiquei bastante animada. O meu vai ser a Psicologia Financeira, do Morgan House, e são lições atemporais sobre fortuna, ganância e felicidade, é como ele define o livro. Esse livro, ele tem bastante coisa, assim, que vai te falar sobre, vai te mostrar o que o dinheiro significa para você, nas entrelinhas. Você vai ver várias histórias, né? Inclusive a história de como o Bill Gates tinha um amigo que morreu. Vou dando spoiler aqui, né? E esse amigo dele que morreu poderia ter sido o grande sócio dele, porque a ideia era dos dois, mas o cara morreu. Numa situação trágica onde uma a cada 300 pessoas morre, né? O Bill Gates foi estudar numa escola onde ele tinha poucas chances de ter estudado, mas por ter estudado lá, ele desenvolveu tudo que desenvolveu. Então, essas histórias que vão nos falar sobre azar, sorte, sobre as coisas acontecerem por coincidência ou não, né? E sobre como nós enxergamos o dinheiro, sobre o que ele significa para você, sobre o que é ter liberdade financeira. Então, assim, a psicologia financeira ela vai te trazer um novo olhar sobre o dinheiro e, consequentemente, sobre o capitalismo, que faz sentido ou não para você. E aí eu pensei a conexão que isso vai ter aqui com esse começo, né? Em busca de sentido. Porque muitas vezes o sentido da vida é ganhar dinheiro. Para quê? Para pagar a conta. Mas para quê? Para continuar trabalhando e ganhando dinheiro. Então, é interessante como essas coisas também vão se conectar. Então, a psicologia financeira vai ser sobre uma nova visão do dinheiro.
Perfeito. A gente tem os nossos 4 livros, a gente tem. Agora que eu acabei de pensar que a gente tem livro até final do ano, então temos setembro, outubro, novembro, dezembro, que são 4 livros. Qual que é a ideia? Obviamente estamos abertos a sugestões a partir desses 4 livros, mas a gente sempre tem uma lista de livros para ser analisado. Quando a gente foi criar o clube, eu não sei se alguém aqui é de fora da escola, somos uma escola de psicanálise. O meu receio era criar uma escola de leitura de livros que fosse só psicanálise. E uma das coisas que estamos de acordo aqui, que a gente acordou antes, eu, Ariadne, Marião e Hannah, é trazer o conteúdo mais associado a desenvolvimento pessoal, filosofia, às vezes mitologia, no caso do Marião, ou finanças pessoais, no caso da Ariadne, coisas que a gente consiga não falar só de Freud, Jung, sabe, que a gente já faz isso na nossa escola, então aqui a gente quer trazer um conteúdo mais amplo. E lembrei até de um paciente que obviamente sem quebrar a barreira ética, mas estávamos falando sobre investimentos que fazem sentido, ele falando de comprar curso de day trade, alguma coisa assim, para virar day trader, ou comprar algum curso que ele pudesse ganhar dinheiro em casa, né? Aquelas promessas fáceis de você apertar um botão ou dois, desligar o computador e dormir ganhando dinheiro, por exemplo. Que é uma coisa que para quem está na internet já há algum tempo sabe que é bom, né? Para quem vende esse curso de como ganhar dinheiro é muito bom. Mas para quem compra, não. A gente estava conversando sobre isso, aí ele me perguntou, e é curioso porque, pelo menos para mim, é raro um paciente perguntar alguma coisa da minha opinião pessoal. Eu fico até meio desconcertado. Assim, qual que é a tua opinião mesmo, assim, você aí por trás dessa máscara de terapeuta, você acha que é um bom investimento? Aí eu falei para ele, cara, eu não sei. Mas o melhor investimento que eu sei que tem na minha vida, que já aconteceu de fazer cálculos de ROI, retorno de investimento, são livros, cara. Você pega, paga R$ 20 um livro, se aquele livro te acompanha até o final da sua vida. Paga R$ 40 um livro, aquela uma coisa que você viu naquele capítulo 7 de um livro de 12 capítulos, nunca mais você larga. Exemplo, eu citei ali o Segredos da Mente Milionária. Tem uma coisa lá que não sai da minha cabeça. Os ricos cumprem seus compromissos. Isso não sai da minha cabeça. Que é, por exemplo, você marcou uma hora com alguém, esteja lá. Você marcou um compromisso, você deu sua palavra, esteja lá. Então, é uma coisa que eu li em 2000 e bolinha, sei lá, eu tinha 19 anos, eu já estou com 32. Então, são os livros, eu comentei isso para esse meu paciente. Você paga R$ 40, ele te acompanha o resto da vida. Então, o melhor investimento que se existe, né? Mas, obviamente, é chato. Por que que é chato? Porque não tem aqueles estímulos de Reels, de Instagram, de você ficar vendo dopamina, troca de tema, troca de tema, troca de tema. Então, é uma leitura que você tem que sentar e se concentrar, mas quantos estudos existem? Isso aqui diminui a sua ansiedade, que você consegue se concentrar melhor, consegue, enfim, se interiorizar no sentido junguiano de olhar para dentro, olhar para o conteúdo que você está construindo na sua mente, não que está sendo leitura de dopamina, cara, e não conteúdo que já veio pronto para você, certo? Então, pessoal, faltou explicar só uma coisa do nosso clube aqui. Hoje não é para demorar muito, semana que vem a gente vai ter encontro do livro, que aí na teoria, né, vocês trazem leitura, cada um individualmente, página 0 a página 50, então vocês têm 50 páginas para ler ao longo dessa semana até segunda que vem. O que eu queria falar para vocês é que o nosso clube, ele é um clube de ajuda para a leitura também. Como assim? A gente, como psicanalista, a gente tem que ler muito, mas não é porque a gente é psicanalista que é fácil de ler. Leitura é uma coisa que também somos bombardeados por estímulos visuais de Instagram, de Reels, de YouTube, de televisão e tudo mais. Então, o clube, não sei se a Ariadne e o Marião concordariam comigo, mas 50 páginas por semana, geralmente você consegue terminar um livro por mês. Um livro por mês ao longo de um ano, se você tem 12 livros na sua cachola ao final de um ano, muda a sua vida depois de um ano, 2 anos. Você com 24 bons livros, você muda o pensamento de uma pessoa com relação a algo, ou você consegue, por exemplo, até mesmo ajudar no vocabulário, na construção de frases, na apresentação em público, que a sua cabeça já pensa em vírgula, espaço, ponto final. Ela não pensa mais, sabe, tudo rápido. Então,
Queria falar isso para vocês, que a gente vai ter a gente pode chamar de curadoria, isso, de qualidade, uma leitura que busca essa qualidade. E a Andressa mandou, puder mandar no grupo os nomes do livro, por gentileza, que eu só gosto de ler os livros físicos. Tranquilo, mandaremos. Pessoal, 5 minutinhos para dúvidas antes da gente falar como que funciona para acessar o nosso clube, ok? Podem mandar dúvidas se vocês quiserem, Daiane, Vanessa, Gisele, Andressa, convidados EP. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Gisele. É, eu estava comentando com uma amiga sobre que eu acharia interessante fazer parte de algum grupo de leitura, de ler e tal, né? E não existe o por acaso, mas o por acaso, o Instagram me indicou vocês. Caí assim na página, por acaso. E Por eu achei acaso. interessante. E aí eu achei interessante. Eu falei, nossa, tem um grupo de leitura, um grupo de livro, que interessante. Eu amo ler. E eu estou incentivando meu filho, ele começou a aprender a ler agora, e eu comprei um livro para ele, mas eu queria deixar ele à vontade para escolher o que ele queria. E ele escolheu Como Treinar o Seu Dragão, o livro mesmo, porque ele assistiu o Ah, filme, sim, mas sim, sim. ele assistiu o filme e aí ele falou: Mãe, eu acho que eu quero o livro, porque eu acho que o livro tem muita coisa legal. E aí, né, comprei o livro para ele leu um pouquinho aqui, um pouquinho lá, tudo. E aí minha filha de 6 anos falou assim: Mãe, eu não vou ler livro? Falei, vai, filha, quando você aprender, você sabe algumas palavrinhas, daqui a pouco você sabe ler bastante, aí a mamãe vai comprar. Aí hoje, na escola dela, teve uma ação lá pro primeiro ano e ela ganhou 3 livros dentro de uma caixinha, assim, super bonitinho. Ela tá super feliz. Ela falou, mãe, eu vou ler esses livros e você vai me ajudar com as palavrinhas. Então, eu acho legal, eu amo ler, incentivo os meus filhos a ler. E caí por um acaso. Na verdade, eu não tenho nenhuma noção do que seria o grupo. Você explicou, né? Queria saber se tem algum custo, como que funciona, porque nunca participei. E eu achei legal. Tô aqui para participar. E aí eu vou até depois seguir. Você falou que tem uma escola, eu vou acompanhar a página de vocês, de todos vocês, para acompanhar um pouquinho mais de perto. Perfeito. Gisele, qual que é a idade do seu menino mesmo? Desculpa. Ele tem 8. Quer dizer, 8 esse mês ele anos. faz 9. 9 anos. Esse mês ele faz 9. Sabe uma coisa que eu estava conversando com a Hannah, como eu falei, a Hannah é minha esposa, e a gente estava conversando sobre montar a nossa sala, que a gente vai mudar de casa agora, e a gente, geralmente, o centro da sala, isso é uma coisa que eu até vi no livro Hábitos Atômicos, que é um livro que eu li faz um tempo, e ele fala que a maioria das salas são constituídas para o foco da sala ser a televisão, óbvio, né? Televisão, sofá e tal. E a livraria, ela fica no cantinho, assim, quando tem livraria, né? E aí eu tava conversando com a minha esposa, falando, vamos botar uma televisão no nosso quarto pra gente ver a nossa série no final do dia, que a gente gosta, e vamos deixar na sala uma livraria gigante pra gente colocando livros embaixo, a gente coloca os livros mais infantis, a gente tem 2 filhos também, de 3 anos e 1 ano, mas a sala vai ter o quê? Um sofá e uma livraria. Por quê? Eu, particularmente, eu me tornei psicanalista com 30 anos, 30 anos, isso. Eu tenho 32. O meu primeiro livro que eu fui ler, de fato, foi com 22 anos de idade. Porque eu descobri com 22 anos que eu tinha que usar isso que eu e você usamos aqui, que é óculos. Eu nunca tinha feito um exame de oftalmo, né? Até meus 22 anos. E para mim a leitura ela era muito cansativa. Então eu tinha dificuldade de ler na escola, e minha mãe achava que eu só era preguiçoso, entre outras palavras que eu não vou falar aqui. Mas eu tinha dificuldade e ela nunca me levou para fazer exame. Eu descobri com a minha esposa, vendo um filme naqueles sites piratas que todo mundo já usou algum dia, que a legenda era pequenininha, e eu sentado falei, vocês estão de sacanagem com esse filme, não dá para ler a legenda, pô? Aí todo mundo olhou para mim e falou assim, como não? Sabe? Aí eles me emprestaram um óculos lá da minha cunhada, eu botei, nossa, parecia que, sabe, as palavras tão bonitinhas, redondinhas, assim. E aí eu comecei a ler com 22 anos. Por que que eu tô falando isso? Seu filho tem 8, sua menina tem 6. Ok. Lembra que 6. eu te... 6. Lembra que eu falei? Um livro por mês muda a vida de alguém. Imagina sua filha e seu filho com 20 anos tendo 300 bons livros na cabeça.
sabe? É uma coisa que a gente não pensa, que a formação intelectual é nossa responsabilidade como pai. Mas é, assim como levar no oftalmo, por exemplo, para ver se seu filho está saudável, enfim, essas coisas assim, né, básicas. Mas você perguntou de custo. Ok, a gente vai falar de custo. O clube, a nossa ideia, obviamente, é um produto que a gente tem uma assinatura, mas a gente não quer torná-lo caro para nós. A gente tem 10 matrículas, então a gente está super bem de dinheiro, sabe? Não, a gente quer ter 500 membros no nosso clube do livro, seja quando isso vai acontecer. E sendo bem direto ao ponto, tá, Gisele? Todos que estão aqui. A assinatura do clube, ela é R$ 39,90 por mês. R$ 39,90 por mês. Porém, no primeiro mês, ela é R$ 9,90. R$ 9,90 por mês. Isso não é plano anual que você assina, não. É por mês mesmo. É que nem você paga Spotify, Netflix, etc. e tal. R$ 9,90. Então, a gente vai liberar ali depois no grupo o link de inscrição. Qual que é a diferença do membro do grupo para convidados, por exemplo? A gente tem aqui o ao vivo, certo? E fica aqui. Estamos aqui agora ao vivo. E os membros têm o gravado. Às vezes você não pode assistir ao vivo, você pode assistir depois. E a gente tem também o grupo exclusivo para membros, beleza? Os membros do Clube do Livro. Então, proposta é muito simples, não tem segredinho, não tem asterisco. R$ 39,90, porém, os primeiros 30 dias é R$ 9,90, até para estimular que a pessoa entre, faça parte, veja como é, veja se ela gosta da dinâmica e tudo mais. Pessoal, alguém mais quer mandar alguma dúvida? Eu vi que alguém mandou um chat aqui, eu não consegui ler, perdão. Em Busca de Sentido foi o último livro que eu li recentemente. Comecei a ler de novo ele, mas parei. Agora com a leitura e discussão será maravilhoso para ver os pontos de vista. É engraçado que a gente está aqui hoje, eu tenho um ventilador do meu lado, água com gás, livros atrás, luz, modernidade, né, como diria modernidade líquida, falando de um livro, de uma história de um cara que esteve lá num campo de concentração em 1940. A gente usando um livro dele para descobrir o sentido para a vida, de certa forma, falar do sentido para a vida através dessa experiência, sabe? Eu estava pensando nisso porque não sei se vocês aqui até, eu acho que a recomendação de filme faz sentido nesse contexto. Eu recomendaria que vocês assistissem até o final do mês também a lista de Schindler, que é um livro não, um filme pesado, tá? Não sei se vocês já viram, mas é pesado, mas ele traz bastante essa imagem de como era a realidade lá. Beleza, pessoal? Dúvidas? Andressa, Luciana, Vanessa, Ana Paula, Daiane. A Daiane tá com sono ali, a cara dela. A Gisele falou, né? Só fazer um comentário bem breve. Gisele, você falou das crianças lendo aos 6 e 8 anos, né? Eu comecei a ler também nessa idade e minha casa tinha essa biblioteca que o Jason quer criar na casa dele. Eram dois cômodos, né? Meu pai gosta muito de leitura, então eram dois cômodos só de livros. Então eu ia lá, pegava emprestado, tinha que assinar, né? Que eu estava retirando aquele livro, igual uma biblioteca mesmo, ir lá devolver tudo. Então eu li Pedro Bandeira, né? Que era muito forte na época que eu estava crescendo. E me lembro até hoje de quando eu li O Menino Sem Imaginação de Tanto Ver Televisão. Um livro Nossa. branco que tinha só uma televisão, assim. E aí contava de como ele perdeu. Era bem para criança mesmo, assim, né? Contava de como ele perdeu a imaginação de tanto ver TV, né? E ele perdeu a capacidade de imaginar. Então ele só podia fazer coisas que ele já tivesse visto quando ele desenhava. Um livrinho bem interessante. Então a leitura é algo muito bom, né? Durante a infância. Muito bom que você está incentivando seus filhos a lerem. Pessoal, alguém tem alguma sugestão de leitura, alguma coisa que gostaria que o clube falasse? Todo mundo tem aquele livro favorito, às vezes vocês podem já desde agora falar ou mandar dúvidas aqui sobre o funcionamento do clube. Como eu falei, hoje é mais um encontro de a gente falar como é que funciona o clube, o que que a gente vai fazer, metas de leitura. Como eu falei para vocês, esse mês temos 5 segundas-feiras, né? Então, a gente tem o dia 8 que é oficialmente a gente começa a leitura da página 0 à página 50. Vocês podem ler tanto em PDF como livro físico ou até mesmo só acompanhar o clube. Eu acho que vai dar uma boa noção de, enfim, você participar dos debates só como ouvinte, quem sabe.
E se vocês não tiverem dúvidas, a gente pode encerrar. Não sei que vocês queiram agregar alguma coisa, Marião, Ariadne. A Gisele, pode falar, Gisele, fica à vontade. Ah, eu de novo, Gisele adora falar. Deixa eu te perguntar. Na semana que vem vai falar sobre a página 150. No caso, se eu não conseguir entrar, eu posso continuar acompanhando depois das outras? Claro, Tipo, sim, da sim. 50 a 100. Aí eu, Sim, eu sim. posso acompanhar. É porque eu Pode. faço aula e esse mês não saiu a grade ainda das aulas ao vivo. E aí eu tenho. Pode ser que caia na segunda. E se cair na segunda, eu não consigo acompanhar. Não tem problema. Você pode, por exemplo, você pode assistir gravado depois esse encontro que a gente está gravando, que é o lançamento do clube, que explica as regras, o funcionamento e tudo mais. É, a ideia é, se você não conseguir participar do ao vivo, você assiste o gravado até a outra segunda e vai continuando sua leitura, certo? Ah, E a legal. gente vai ter um Obrigada. grupo também de alunos, membros do clube, vamos assim dizer, que a gente também pode às vezes mandar um print, alguma coisa assim do livro, uma foto, alguma coisa, e dizer, depois eu comento sobre isso aqui, ou só para deixar salvo lá, sabe? Algo relacionado, obviamente, ao livro, certo? Não sei vocês, mas quando tem gente que tem muita câmera fechada, eu fico meio agoniado. Será que as pessoas estão lavando o bolso? Sabe? Será que elas estão fazendo, que elas não mandam nada, não mandam dúvidas? Sabe que essa capacidade de imaginar, ela vem justamente da leitura, né? Exatamente. Perfeito. Muito bom. Aham. Pessoal, Marião, quer falar alguma coisa? Queria pôr uma provocação. Vocês têm alguma, vamos pôr assim, método de leitura? Hum. Ou é só Ó, Vanessa, o vamos seguindo palavras até que cheguemos ao final? até que meus olhos cansem e eu durma, né? Boa pergunta. Quer responder, Ariadne, primeiro? É que eu ainda tô refletindo, né? Ele jogou essa provocação assim no susto, quem sabe faz ao vivo, né? Mário, é uma pergunta interessante. Assim, eu noto uma diferença na capacidade de concentração da leitura digital para a leitura no livro, né? Então, assim, quando você larga o celular, mesmo que você desliga a notificação, o hábito de estar ali com o celular na mão, ele dá aquela diferença, né? Por mais que, assim, quando eu vou ler no celular, eu desligo as notificações do celular. Mas ainda assim, quando você pega um livro físico, parece que tem um quê diferente de você conseguir, né, desconectar, porque o celular ali na mão é só você voltar a notificação, putz, tem que mandar mensagem para fulano, tem que resolver tal coisa. Então você consegue uma desconexão. Então, se eu pensar uma diferença assim de método, né, sei que não é exatamente essa a pergunta, mas enxergo essa diferença aí. Meu método seria pegar o livro físico, tanto que para o clube eu decidi comprar os livros físicos para poder acompanhar melhor, fazer a leitura melhor, me concentrar melhor ali no processo. É também nessa direção, é ver, eu digo método, a forma em que a leitura se fixa mais. Porque o Jason falou uma coisa que é bem verdade, né? Pode ser o livro mais maravilhoso que for. No meu caso, se for depois da meia-noite, haverá sonífero nas palavras. Então, se eu tô com uma tela, a luz, mesmo que eu use um Kindle, por exemplo, que não tem a luz dele mesmo, não tem a mesma coisa. Na hora que você pega aqui, ó, tem que ter a orelha. Assim, como que eu vou pegar minha caneta e escrever no meu tablet? Não dá. Então é aquela história a forma em que a pergunta vai numa direção também de a forma em que é mais confortável ler, como se não precisasse de um esforço extra, sabe? E aí eu pensei nessa ideia de compartilharmos como a gente faz, porque talvez pode ser que o hábito da leitura não se instalou porque pareceu chato. Acho que é nessa direção a pergunta. Como que vocês É, fazem para a leitura não ser chata, né? Não há aspas da chata. agora que você, né, discorreu um pouco mais, eu diria que assim, ó, eu ensino, né, professor, um clássico de professor. Então, eu na minha cabeça, eu penso enquanto eu tô lendo, mas quando eu termino aquela leitura, eu vou lá e compartilho com alguém.
O que cai exatamente no conceito do que nós estamos criando aqui, né? Então eu vou lá, compartilho com alguém o que que é, e aí fixa na minha mente. Mas quando eu não faço isso fisicamente com alguém, né, comentando, eu faço na minha cabeça, né? Eu tô lá imaginando que eu tô explicando para alguém aquilo ali. Então seria esse método de fixação que eu utilizo, né, de explicar o que eu entendi ali do livro. Perfeito. É, É só baita para dica, inclusive. equipe ou eu posso dar minha dica? Claro, pessoal, vocês estão liberados para falarem se vocês quiserem, não é só a gente não, ok? Quando eu estou lendo pelo computador, eu gosto de estar com o papel riscando, independente do que eu esteja fazendo, aleatório. Eu gosto de ficar riscando aleatório ou pintando um desenho. Gosto de ouvir o livro e ler junto. Eu não gosto só de. Às Uhum. vezes eu escuto só o livro, faço o, o audiobook, enquanto eu estou lavando louça, limpando a casa, alguma coisa assim, ponho e fico ouvindo. Mas depois eu gosto de ler junto, porque para mim, eu ler e ouvir, eu fixo melhor. E aí eu pego meu marido como bode expiatório, porque ele não gosta de ler. Detesta ler. Até para ler um formulário de alguma coisa, ele fala: Ah, eu estou muito perdido, lê aqui para mim. Não gosta de ler. Aí eu pego ele, eu falo: Ó, tô lendo um livro que fala assim: ó, deixa eu te contar a história. Aí eu começo a contar a história. Tem vezes que eu paro no meio do caminho e não falo mais sobre o livro. Aí às vezes ele me cutuca, ele. "Mas aquele livro que você estava lendo, o que que aconteceu com aquele personagem assim, assim? Aí eu vou e, lembrei. Aí eu vou e continuo contando para ele. Então eu também gosto de contar para as pessoas sobre o livro e aí as pessoas geralmente falam para mim assim: Nossa, eu odeio ler, mas você fala de um jeito que me dá vontade de ler esse livro só pelo jeito que você está explicando como que é o livro. Então eu acho que é umas dicas que eu uso. Muito Sensacional. bom, muito bom. Sensacional. Vanessa, quer compartilhar? Você abriu seu microfone? Fica à vontade. Eu prefiro ler o livro físico. É, ouvir eu não gosto muito, não, porque eu prefiro estar lendo. E depois que eu comecei a ler, peguei até mais amizades. Sempre é bom conversar sobre livros, é muito bom. E eu tenho uma mania, eu gosto mais de ler livros que têm a folha amarela, sabe? Essa não. Eu Foi gosto até mais ver dos se livros era amarela. assim, ó. Pronto, eu estou lendo esse daqui. Uhum. Tem umas, eu anoto, e pronto, isso aqui eu li 19 de julho de 2025. Aí eu coloco aqui a data, coloco algumas observações do livro. E agora eu estou lendo esse daqui. Schopenhauer. Tá fraca de leitura ela. Aí esse daqui foi o primeiro livro que eu li, Orgulho e Preconceito. Uhum. Legal. E Eu, todos têm, pes- esse daqui eu também li. Tem a Isso é uma folhinha série, não amarela. é? Vanessa, Orgulho e Preconceito não é uma série, é um filme hoje em dia? É isso, né? É, e tem as anotações que eu sempre faço do livro. Pois é. Só isso É que um eu, filme que eu clássico. tenho com você. Perfeito. A Hannah comentou que é um filme clássico. Eu já tinha ouvido falar. É esse tipo de coisa que eu e ela a gente estava conversando. Por exemplo, eu tenho uma prima que leu Harry Potter com 12 anos. Ela leu em inglês todos os Harry Potter. Então ela não viu os Harry Potter, ela leu Harry Potter. Já é diferente a história, né? Senhor dos Anéis, Harry Potter e tal. Então esse estímulo de ter, como a Ariadne falou, uma livraria, uma biblioteca em casa, é algo que a gente pode criar aqui, né? Eu acho que a principal, nem sei se, nem todos têm filho aqui, né? Enfim, não sei quem tem filho, mas a principal herança que você deixa, às vezes, é o comportamento que a sua casa estimulava. Por exemplo, a Ariadne. Quanto que diferenciou a carreira dela até hoje, né? Ter começado a leitura lá atrás, sabe? Só para responder aqui, para dar um insight, pessoal, eu tenho livros que eu leio
para passatempo. Por exemplo, estou lendo um livro no Kindle que é sobre saúde, sobre corrida, sobre VO2 máximo, sobre, enfim, saúde física. Que é um livro que eu gosto de ler no Kindle, porque eu leio rápido antes de dormir, até o sono vir ali e tal. Não é o hábito ideal, luz na cara, mas enfim, é o horário que eu consigo ler. Mas tem livros que, quando eu quero ler para absorver tudo que eu posso dele, não que esse que eu estou lendo eu não estou querendo absorver, mas é um livro mais simples. Por exemplo, livros de psicologia, de psicanálise, que a gente tem que aprofundar mais. Eu tenho um livro, beleza, eu leio. E aí eu vou lendo, conforme eu vou lendo, eu pego 3, 4, 5, 6 vídeos no YouTube que fazem um resumo dele, de forma diferente. 12, 15 minutos. Aí eu vejo um vídeo de resumo e eu continuo lendo o livro. Eu vejo um vídeo, outro vídeo de resumo, depois de um dia, 2 dias. Então eu vou vendo aulas de outras pessoas sobre esse livro e vou lendo, certo? E uma das coisas que me ajuda muito é a técnica Pomodoro. Eu boto lá no YouTube, Pomodoro, 50/10, que é 50 minutos de concentração, 10 de pausa. E aí eu respeito a pausa e respeito o tempo. Pomodoro dá para fazer 25/5, que é 25 de leitura e 5 de pausa, ou 50/10. Tem muitos livros que eu li dessa forma, dividindo meu estudo em blocos. Porque, de fato, eu, pelo menos, não consigo sentar para ler um livro. Eu estou falando um pouquinho antes dos nossos filhos nascerem, que eles são pequenos, eles demandam bastante energia ainda. Mas antes, né? Eu não conseguia sentar 3 horas para ler, mas dividindo em blocos, eu conseguia estudar 4 horas seguidas, porque eu respeitava as pausas e tal. Eu acho que a questão é método mesmo. E uma das coisas que eu faço aqui, por exemplo, no meu punho, eu anoto aqui, eu estou na página 12. Aí eu anotei ali que eu vou ler até a página 52. Anota aqui, 52. Então, fui no banheiro ao longo do dia, quando eu não estou usando o Pomodoro. Tomando café, eu vejo minha mão 52. Que página que eu estou? 40. Beleza, tem que ler ainda. Então, eu vou me puxando para ler. Porque é um exercício de disciplina, né? Tem livros que são mais difíceis de ler, tem livros que são mais fáceis. Então, eu acho que é isso. Genial a ideia de marcar na mão. Ah, Começarei eu marco aqui, ó. imediatamente. Marco Começarei aqui, essa ó. imediatamente. Genial. Até É para isso? incentivar, ao invés de pegar, né, o celular e olhar coisa inútil, você lembrar assim, Olha, opa, não. olha a mão. Faça algo útil. É isso aí. A gente tem que. Aqui a leitura, ela não é um hiper. Como é Reels, como é filme, como é série, que tem música, trilha sonora, no momento final tem aquele gancho que te faz dar play no episódio 3h50 da manhã de uma terça-feira, sabe? Leitura não é assim, então você tem que se puxar, né? Obviamente tem livro que vai ser mais interessante, tem livro que vai ser menos. Pessoal, algo a agregar, alguma coisa que eu falo ainda, quem não falou ainda, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, é isso. Então, isso de hoje era um encontro mais simples, só para explicar o funcionamento do clube. Vocês podem, enfim, adiantem aí o processo de terem livros em mão, ou seja ele físico, seja ele Kindle, seja ele PDF. E semana que vem a gente se vê na segunda-feira. Eu vou mandar o link lá de inscrição no grupo, ok? Como eu falei, R$ 39,90 assinatura mensal. Esse primeiro mês será pila no sul, 10 pila, beleza? Podemos encerrar, pessoal? Sim. Então é isso. Até semana que vem. Vou abrir ele para dúvidas. Quem não participou, logicamente, também pode mandar dúvidas. Abração, boa noite a todos. Até mais. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.